Olá, a você que me acompanha no canal Macrofaz, eu sou Ademir Martins e neste vídeo nós vamos falar sobre regex. Bom, como eu gosto de ser bem prático nos vídeos, eu não vou ficar aqui contando a história do regex, né, te enchendo de teorias e tal. Então já vou logo dizendo para que ele serve, como que a gente pode usar ele no VBA. E aí quem tiver interessado em se aprofundar mais sobre o assunto, é só bater uma pesquisa aí que você vai encontrar uma infinidade de material falando do regex. Portanto, eu vou disponibilizar o código pronto para usar o regex, te dar uma noção assim de como a gente pode usar, o caminho das pedras. A partir daí, se você quiser fazer algo diferente do que a gente viu aqui, basta consultar, porque muita coisa já vai estar pronta aí para você poder usar, ok? Lembrando que o regex precisa de uma linguagem de programação para ser executado, e nesse caso aqui, é claro, a gente vai usar o VBA, as macros no Excel. Bom, então o que seria regex? A palavra deriva de Regular Expression, portanto, é a abreviação de expressão regular em português. E de forma bem resumida aqui e simplista, eu podia dizer que são textos que possuem um padrão de escrita que podem ser identificados de forma concisa e flexível, né? Então, a gente pode dar como exemplo aqui valor monetário, data, CNPJ, CPF, e-mail, enfim. Todos esses textos, que como a gente vai ver, vão estar dentro de outro texto, a gente consegue identificar e extrair. Então, por exemplo, aqui, nesse texto, que deve ser uma espécie de contrato, a gente pode identificar esses campos, data, CNPJ, CPF e valor monetário, que eles possuem um padrão para ser escrito. Então, por exemplo, a data ela pode variar num padrão de dois números, barra quatro números, e pode também estar invertido, ano, mês e dia, enfim. O ano pode ter dois dígitos ao invés de quatro, ele pode dar uma variada. No caso do CNPJ, já é um padrão mais fixo, né? Dois dígitos, ponto, três dígitos, barra, quatro dígitos, traço, e final, dois dígitos. O mesmo acontece com o CPF. No caso do valor monetário, também varia um pouco, né? A gente pode ter um centavo, como pode ter bilhões, trilhões, quadrilhões. Então, aqui nesse caso, a gente pode ver que tem uma variação de três dígitos antes da vírgula. Então, a gente tem dois blocos de três dígitos antes da vírgula, um ponto também, e depois da vírgula a gente tem dois números que representam, então, o valor monetário em reais. E se a gente for ver esse exemplo de regex, pode assustar um pouco para quem nunca viu, pode parecer uma coisa meio complicada, mas na verdade não é. Um pouquinho de prática, um pouquinho de tentativa, a gente consegue definir esse regex. Mas, basicamente, o que está dizendo aqui é exatamente isso que eu acabei de dizer. O barra D ali quer dizer que eu vou usar dígitos, que pode variar de 1 a 3, e depois a gente pode ter um bloco variando de 3 em 3 usando um ponto. Então, barra ponto, 3 dígitos. Se eu tiver 3 dígitos em conjunto, eu coloco o ponto. Por isso tem um asterisco ali que isso pode variar de centenas de milhares, bilhões, trilhões, quadrilhões, enfim. Depois disso, a gente tem uma vírgula e, por final, dois dígitos. Então, o que a gente pode concluir aqui é que o valor pode variar, como a gente está vendo aqui. Bom, então qual que é a pegada do regex? A gente pode encontrar qualquer um desses textos que estão escritos de forma padronizada em qualquer lugar do texto. Ou seja, se eu precisasse achar o valor monetário, não importa se esse texto vai crescer ou diminuir, eu vou conseguir identificar ele mesmo assim. Não só identificar esse valor monetário, por exemplo, mas como extrair ele desse texto, ok? Então, não importa onde ele estiver, eu consigo extrair esse valor. Essa é a grande sacada de usar o regex. Bom, e o regex não serve só para extrair essas informações dentro de um texto, enfim. Não serve só para a gente fazer isso, serve também para a gente validar e substituir. Mas nesse vídeo aqui, a gente vai ver só extrair textos dentro de outros textos que possuem um padrão que a gente consegue identificar e extrair, ok? Bom, então eu vou disponibilizar esses dois códigos aqui. O primeiro é uma função de regex único, né? Ou seja, ele vai trazer a primeira correspondência que ele encontrar. Então, se a gente estiver procurando um padrão de data, ele vai trazer a primeira data que ele encontrar, mesmo que tiver várias datas. Já aqui nesse segundo código, ele traz todas as correspondências. E como eu coloquei aqui, ele vai simplesmente colocando na célula ativa e pulando de linha, colocando na próxima, e assim até acabar todas as correspondências que a gente encontrou. E é claro, dessa forma fica adaptável, né, da maneira com que a gente necessitar de alimentar a planilha. Bom, e para a gente montar e testar o nosso regex, nós podemos fazer uso de sites que já possuem o regex embarcado. Então, a gente consegue, de forma prática, colar o texto ali e já
conseguir montar o regex para identificar o padrão. Eu costumo usar esse regex 101, mas existem outros por aí, ok? Então basta a gente pesquisar aí que a gente encontra. Esse aqui então é o texto que a gente vai usar para aplicar o nosso regex. Então o que eu vou fazer é copiar esse texto aqui, colar aqui nessa parte do site, nessa parte grande em branco aqui, e agora a gente já pode escrever o nosso regex. Bom, então vamos supor que a gente queira encontrar datas nesse texto aqui. Então o que a gente vai fazer agora é informar para o regex que a gente vai trabalhar com números, né, com dígitos, começando com 2 dígitos. Então, se eu digitar aqui a letra D para informar o regex que são dígitos que eu vou colocar, ele vai interpretar essa letra D e vai procurar ela no texto. Então, para que ele não procure a letra D, porque ela faz parte da nossa estrutura, a gente usa uma barra invertida para dizer para o regex que não é para interpretar essa letra D, que essa letra D é de dígito. E aí sim, com chaves, a gente pode colocar 2 dígitos aqui. Então, como a gente pode ver, eu estou dizendo para o regex, procure 2 dígitos para mim, ou seja, 2 números. Então, ele já vai mostrando ali aonde ele encontrou no texto. E aqui do lado a gente pode ver os matches, né, as correspondências que ele já encontrou. Bom, e seguindo então, para a gente encontrar a nossa data aqui, se eu colocar barra, ele não vai encontrar nada, por quê? Porque a barra faz parte do regex. A gente pode notar aqui que o regex começa com barra, então a gente usa barra invertida para ele identificar que ele precisa procurar essa barra, ok? E aí a gente repete de novo, como a gente fez no começo. Então, barra invertida, dígito, depois abre chave, mais 2 números, fecha chave, e aí a gente já consegue notar que ele já encontrou a nossa primeira parte da data ali, na nossa primeira data, encontrou mais algumas coisas. Então, seguindo então, barra de novo, então, barra invertido, barra para achar a barra, barra invertida de novo, diz que vai procurar dígitos, e aí a gente já pode colocar aqui 4 números para a gente encontrar as nossas datas, ok? Então, como eu disse, no começo parece um pouco complicado, mas a gente tem bastante material que explica isso. Além do mais, a gente pode encontrar esses regex prontos já para a gente usar, então basta copiar e colar na função que a gente vai usar lá no VBA, sem sofrimento, ok? Bom, então agora que a gente já montou o nosso regex, é só essa parte aqui que a gente vai usar lá na nossa função. Então, a gente vai copiar isso aqui e colar lá na nossa função como padrão que a gente vai usar, ok? Portanto, o que eu vou fazer aqui, de novo, é copiar esse texto aqui, só que agora a gente vai colar na planilha. Eu posso colar o texto em qualquer lugar, mas eu vou colar aqui na A1, tá? O texto que a gente vai trabalhar usando o regex. Então, como eu disse, a gente tem uma função aqui pronta para extrair um único regex, então é ela que a gente vai usar agora. Eu posso colocar essa função em qualquer lugar, então eu vou chamar ela aqui, extrair regex único. Então, ela tem 2 parâmetros. Qual é o texto que a gente vai estar aplicando o nosso regex? Nesse caso, é esse texto aqui. E qual que é o padrão que a gente identificou lá no site que a gente acabou de testar. Portanto, eu pego aquele regex que a gente montou e colo aqui. Lembrando que a gente precisa colocar isso aqui entre aspas, ok? Porque é parte de um texto. Então, se eu der um ok aqui, ele já encontrou para a gente aqui a primeira data, dentro daquele texto que a gente aplicou o regex. E se a gente olhar aqui, 13 de dezembro de 2002 é exatamente a primeira data. Notem que ele ignorou esse texto aqui que parece uma data, porém a gente colocou que tem 4 dígitos no ano, portanto ele ignorou esse padrão aqui, ok? Encontrando exatamente a data que a gente queria encontrar. Bom, então agora a gente vai testar a macro que traz todas as correspondências que a gente encontra no nosso texto. Então, eu deixei aqui alguns padrões, né? Ou seja, alguns regex prontos, e a gente vai testar aqui o regex do CNPJ. Lembrando que, então, ele vai trazer todas as correspondências e vai começar a preencher a partir da célula ativa, que no caso aqui é a 13, ok? Então, se eu executar a nossa macro aqui, ele traz para a gente todos os CNPJs que ele encontrou lá naquele texto. A mesma coisa aconteceria se a gente usasse, então, o regex de valor monetário. A única diferença aqui é que ele vai trazer como texto, porque a gente está trabalhando um texto dentro de outro texto, mas para a gente resolver isso, a gente pode converter esse valor que ele vai trazer para double, por exemplo, né? Converter para valor
com ponto flutuante, então se eu executar aqui agora, ele já traz o valor como numérico e não mais como um texto, ok? Bom, então sobre o assunto regex, era isso que eu tinha para trazer para vocês, lembrando que os códigos estão disponíveis lá no site macrofiles.com.br, então é só ir lá e baixar esse código que a gente viu aqui. O assunto é vasto, né, e muitas vezes parece complicado, mas eu espero que eu tenha conseguido te dar uma noção sobre o regex e que você consiga usá-lo nos seus projetos aí, ok? Como eu disse, tem bastante material, portanto é só dar uma pesquisada aí que você vai encontrar sem muita dificuldade, muito material sobre esse assunto, beleza? Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de deixar seu like aí, assim você ajuda o canal. E se não for inscrito, se inscreva para ficar sabendo sobre todos os projetos que a gente vê aqui no Macrofiles, ok? Então obrigado por ter assistido, um grande abraço e até o próximo.